O vento cortava o fim da tarde como uma lâmina fina, e o céu nublado deixava tudo com um tom acinzentado, quase sombrio. Lucas, com as mãos suadas e o coração batendo rápido, escalava o cano enferrujado na lateral da escola municipal fechada. Os amigos gritavam lá embaixo, rindo, incentivando o desafio que ele mesmo aceitou sem pensar duas vezes. O prédio abandonado era uma lenda entre os adolescentes do bairro, palco de histórias mal contadas, incêndio misterioso e boatos sobre desaparecimentos nunca esclarecidos. Lucas, no entanto, não acreditava nessas coisas. Ou melhor, não queria acreditar. Para ele, subir naquele telhado era só mais um jeito de fugir da rotina monótona e da sensação constante de vazio que o acompanhava desde que seu irmão mais velho desapareceu anos atrás, deixando a casa mergulhada em silêncio. Quando chegou ao topo, se deparou com algo fora do esperado. Uma mochila pequena, infantil, coberta de poeira e teias de aranha, repousava perto da antiga caixa d'água, como se tivesse sido deixada ali às pressas. A alça estava rasgada e o zíper, gasto pelo tempo. Curioso, Lucas se aproximou e a abriu. Dentro, encontrou folhas amareladas, cartas dobradas com cuidado e desenhos infantis feitos com lápis de cor. O cheiro era forte, papel velho, poeira e um leve traço de algo que lembrava mofo e giz escolar. Ele puxou uma das cartas e leu a primeira linha. Querida mamãe, hoje fiquei sozinha de novo na sala escura. Lucas congelou. As letras eram pequenas, trêmulas, como se a criança tivesse escrito chorando. Ele olhou ao redor, como se esperasse ver alguém vigiando. Os amigos lá embaixo ainda gritavam piadas, sem saber o que ele acabará de encontrar. Revirou o conteúdo com cuidado e encontrou uma foto, uma menina de cabelo preso, sorriso tímido e olhos profundos. Atrás da imagem, um nome escrito com caneta azul desbotada, Isadora. O nome não dizia muito, mas algo naquela mochila pesava mais que o objeto em si. Como se carregasse não apenas papel e lembranças, mas algo mais escuro. Algo que estava ali para ser achado. E, naquele instante, Lucas entendeu, aquele não era apenas um telhado. Era o começo de alguma coisa que ele não tinha como prever. O nome Isadora ecoava na mente de Lucas enquanto ele descia do telhado com a mochila presa aos ombros. Os amigos zombaram, perguntaram se ele tinha encontrado um tesouro, mas Lucas apenas deu de ombros, escondendo a mochila atrás das costas. Algo dentro dele dizia que aquilo não era para ser compartilhado. Ainda. Já em casa, trancado no quarto com a luz apagada e o som abafado do mundo do lado de fora, ele espalhou o conteúdo da mochila sobre a cama. As cartas eram todas endereçadas à mãe da garota. Algumas falavam sobre o medo do escuro, outras sobre o castigo de ficar sozinha na escola depois que todos iam embora. As palavras pareciam implorar por alguém que nunca respondeu. Movido por um impulso que ele mesmo não conseguiu explicar, Lucas digitou no buscador, Isadora desaparecida escola municipal incêndio. Em segundos, links antigos surgiram na tela. Manchetes de 2008. Menina desaparece em escola horas antes de incêndio. Polícia não encontra provas de sequestro. Caso arquivado por falta de evidências. Isadora tinha 7 anos quando sumiu. A escola foi fechada poucos dias depois. Nada foi encontrado além da mochila, ou pelo menos era o que diziam os relatórios oficiais. Ninguém havia sido responsabilizado. A comoção, segundo os comentários em fóruns esquecidos, durou semanas, até ser engolida por outro escândalo local e enterrada pelo tempo. Lucas sentiu o estômago revirar. A mochila que ele achou no telhado não deveria estar ali. Segundo a notícia, ela havia sido recolhida como prova. Então por que agora estava no telhado, abandonada, como se tivesse sido esquecida? E o mais estranho, as cartas pareciam ter sido escritas depois da data do desaparecimento. Uma delas trazia o ano 2009 rabiscado no canto. Como alguém desaparece e continua escrevendo. Tentando organizar os pensamentos, ele lembrou de algo, o irmão. O vazio deixado por ele nunca foi preenchido. Nem a polícia, nem os psicólogos, nem os anos de silêncio conseguiram explicar. O sumiço de Isadora, de alguma forma, despertava memórias que ele pensava ter enterrado. Os mesmos olhares desviados. O mesmo discurso de que não há o que fazer. A mesma sensação de que o mundo simplesmente escolheu esquecer. E agora, com a mochila em mãos, Lucas sentia que tinha duas opções: fingir que aquilo nunca aconteceu, ou seguir a trilha daquela menina que ninguém mais procurava. Ele já sabia qual caminho iria tomar. E não havia volta. Lucas passou os dias seguintes dividido entre a escola,
que agora parecia ainda mais sufocante, e as madrugadas silenciosas em que relia as cartas de Isadora como se tentasse decifrar um código secreto escondido nas entrelinhas. Cada frase escrita por ela era como um sussurro vindo do passado, um chamado. Determinado a entender o que realmente havia acontecido, decidiu visitar um dos poucos nomes citados nas reportagens antigas. Seu Ademar, o zelador da escola na época do incêndio, agora aposentado e morando em um pequeno lote no fim do bairro. A casa de Ademar era simples, com jardim descuidado e janelas fechadas mesmo em pleno dia. O velho abriu a porta desconfiado, franzindo o senho ao ver o adolescente em sua porta. Lucas foi direto, falou sobre a mochila, sobre as cartas e sobre Isadora. Ademar hesitou. O nome pareceu incomodá-lo, como se fosse uma ferida ainda aberta. Depois de um longo silêncio, disse apenas: essa escola, ela escondia coisas. Tinha salas que nem os professores sabiam. Era castigo, sabe? Criança bagunceira ficava trancada. Era outra época. Lucas insistiu, perguntou sobre o incêndio, sobre a menina, sobre a tal sala escura que Isadora mencionava nas cartas. Ademar então contou que havia uma sala nos fundos do porão, sem janelas, usada para guardar materiais antigos, mas que às vezes era usada como castigo informal. Eu mesmo já tranquei aluno ali a pedido da diretora. Era ordem. Isadora. Eu me lembro dela, sim. Menina estranha. Quietinha demais. Sumiu sem deixar rastro. A resposta não satisfazia, mas a confirmação da existência da sala já era suficiente. Lucas voltou à escola abandonada no fim da tarde. Pulou o muro nos fundos, arrombou uma porta lateral e, usando lanterna do celular, desceu até o porão. O cheiro era de mofo e ferrugem. Vasculhou entre armários caídos e caixas rasgadas até encontrar uma parede que parecia errada. Tocou com a mão e ouviu oco. Forçou uma das quinas e, com esforço, abriu um painel de madeira encostado. Atrás dele, uma porta estreita de ferro com uma corrente arrebentada. Dentro da sala, o ar era pesado. As paredes tinham rabiscos infantis, datas, marcas de unha, nomes, corações desenhados e depois riscados com força. E num canto, em letras pequenas, ele viu, Isa, 2009. O ano em que supostamente ela já havia sumido. O frio que percorreu a espinha de Lucas não era só medo, era certeza. Aquela menina não desapareceu. Ela foi apagada. E talvez não estivesse sozinha naquele apagamento. As cartas. Desde que encontrou aquela sala escondida, Lucas passou a enxergar cada linha escrita por Isadora sob uma nova luz. Aqueles desabafos infantis deixaram de parecer simples pedidos de atenção. Eram, agora, gritos abafados. Ela não só tinha sido esquecida, tinha sido calada enquanto ainda tentava falar. Mamãe, por que você não vem me buscar? Era a frase que mais se repetia, sempre em tons diferentes, às vezes acompanhada de um desenho, às vezes sozinha, em letras maiores, como se a repetição fosse a única forma de fazer alguém ouvir. Havia uma carta específica que chamava atenção. Datada de maio de 2009, dizia: hoje fiquei no escuro o dia todo. A moça trouxe pão velho e disse que era minha culpa. Eu pedi desculpa, mas ela só saiu rindo. Eu acho que a luz foi embora de mim. Será que a senhora ainda me ama? Lucas não conseguia ler sem sentir um nó no peito. Ele sabia exatamente o que era não ter resposta, o que era chamar e não ouvir volta, o que era crescer com perguntas que ninguém queria responder. Durante semanas, após o desaparecimento do irmão, sua mãe apenas andava pela casa como um vulto. Seu pai dizia: não fala disso aqui, como quem corta uma corda com os dentes. A dor de Isadora não era distante. Era um eco do próprio vazio dele. Decidido a dar um novo passo, Lucas começou a procurar a mãe de Isadora. Voltou às reportagens antigas, às postagens em fóruns esquecidos, a velhas notícias de redes locais. Depois de horas de buscas, encontrou um endereço possível, um bairro distante, zona leste da cidade, onde uma mulher chamada Rosane Duarte ainda morava. O nome batia. Ela tinha dado entrevistas na época, mas depois sumiu da mídia. Ninguém mais falava nela. A imagem dela num vídeo antigo mostrava uma mulher nova, devastada. Agora, Lucas imaginava uma mulher envelhecida não pela idade, mas pelo peso da ausência, uma mãe que nunca teve um corpo para enterrar, uma história para encerrar, uma resposta para guardar no peito. Ele sabia que ir até ela significava cruzar uma linha invisível. Deixaria de ser só um garoto curioso e se tornaria alguém que carrega verdades. E uma vez que essas verdades encontram seus donos, elas não voltam a dormir. A busca por Rosane o levou a um prédio de muros descascados e janelas sempre fechadas.
O porteiro reconheceu o nome, mas disse que ela quase nunca saía, não recebia visitas. Lucas subiu os 3 andares com o coração pulsando alto no peito. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu parar. A mulher diante dele era o retrato do desgaste. Olhos fundos, cabelo preso sem cuidado e uma expressão que misturava surpresa, medo e esperança. Ele não precisou dizer muito. Só estendeu a mochila. Ela olhou, reconheceu no mesmo instante. As pernas fraquejaram, os olhos encheram. Ele não disse nada. Ela também não. Apenas pegou a mochila, apertou contra o peito e chorou como se a alma estivesse voltando ao corpo. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Sentia-se mais leve e, ao mesmo tempo, mais responsável. A entrega da mochila foi um gesto de paz, mas não bastava. As perguntas ainda estavam abertas. Foi então que, relendo uma das cartas, notou algo que havia passado despercebido. Isadora mencionava ter sido colocada de castigo na sala 12, uma sala que, segundo a planta da escola que Lucas conseguirá online, não existia oficialmente. A escola só ia até a sala 11. No dia seguinte, voltou ao prédio abandonado, agora com lanterna mais forte e um mapa improvisado da planta. Vasculhou o 2º andar, onde ficavam as salas do ensino fundamental. Nada. Então percebeu um corredor parcialmente bloqueado por armários virados. Retirou-os um a um, revelando uma porta sem número. O trinco estava solto. Entrou. A sala era pequena, com chão de madeira apodrecida, cheirando a mofo. Mas o que havia nas paredes fez o estômago de Lucas virar. Desenhos. Nomes. Datas. Frases curtas. Algumas familiares. Me tira daqui, eu fui boazinha hoje. Cadê a mamãe? E ali, entre tantos rabiscos, ele encontrou o nome do irmão. Escrito com letras tortas, meio apagado, mas claramente dele. A sensação foi como um soco no peito. A conexão entre os 2 casos se desenhava cruelmente clara. O desaparecimento de Isadora não foi um caso isolado. Havia um padrão. Lucas entendeu naquele instante. Aquela escola, que deveria ensinar, havia se tornado um esconderijo para traumas. E a sala 12 era o coração disso tudo. Agora não era mais apenas sobre Isadora ou sobre seu irmão. Era sobre todas as vozes silenciadas. E Lucas não podia mais se calar. Nem fugir. As paredes da sala 12 continuavam sussurrando mesmo depois que Lucas saiu dali. As frases rabiscadas, os nomes espalhados, os desenhos de mãos estendidas, aquilo tudo estava gravado na memória como cicatriz. Ele tentou contar para os pais o que havia encontrado. Mas o pai apenas soltou um deixa disso. Lucas, isso é coisa antiga, você está se apegando a fantasmas, enquanto a mãe desviou os olhos, como se ouvir a palavra irmão fosse abrir uma ferida que ela havia decidido costurar com silêncio. Na escola, seus colegas agora cochichavam sobre ele nos corredores. O garoto do telhado. A mochila da menina morta. Ninguém queria ouvir a história completa. Ninguém queria encarar a verdade. Era mais fácil rir, desmerecer, afastar. Lucas percebia o mesmo padrão que sentirá nas cartas de Isadora, a tentativa desesperada de ser ouvido e a indiferença do mundo ao redor. Em uma última tentativa de ser compreendido, ele procurou a imprensa local. Levou cópias das cartas, fotos da sala 12, prints das reportagens antigas, até mesmo o vídeo da mãe de Isadora recebendo a mochila. Mas o repórter, apesar de inicialmente interessado, desligou o gravador assim que ouviu a palavra fantasma. Isso não é pauta, garoto. Vai arrumar encrenca mexendo com coisa que já foi enterrada. Você quer justiça ou quer fama? Lucas saiu do prédio da rádio com os olhos ardendo. Não era sobre fama. Nunca foi. Era sobre dar nome ao que tinha sido esquecido. Sobre impedir que outras crianças, como Isadora, sumissem no escuro sem que ninguém se importasse. Caminhando pela cidade, passou por um terreno baldio cercado por tapumes. Era onde ficava a antiga escola. Dias antes, ele estivera ali. Agora, máquinas estavam demolindo o prédio. A prefeitura aprovara a reforma silenciosamente. Os destroços caíam, carregando com eles os últimos vestígios de tudo que ele havia descoberto. Ele correu até a entrada, tentou passar, mas foi impedido por um operário. Proibido. Área de risco. Lucas gritou. Disse que tinha provas, que ali dentro havia marcas, nomes, histórias. Mas ninguém ouviu. Ninguém nunca ouvia. Naquela noite, ele voltou à sala 12 em sonho. Isadora estava sentada num canto, abraçando a mochila. Ela olhou, sorriu de leve, e disse, você me ouviu.
E mesmo que a cidade inteira quisesse calar essa história, Lucas sabia, a verdade já havia acordado. E não voltaria a dormir. Nas semanas que seguiram a demolição, Lucas sentiu um vazio estranho, como se uma parte de si tivesse sido esmagada junto com os escombros da escola. Mas, ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer, uma inquietação que não deixava seu coração sossegar. Ele percebeu que as vozes de Isadora e das outras crianças não estavam presas àquele lugar físico, mas sim ao tempo, às memórias, aos sussurros que cruzam gerações. A mochila que ele encontrou não era só um objeto velho, era um elo vivo, pulsante, entre passado e presente. Inspirado, Lucas decidiu registrar tudo o que descobrira. Com um caderno gasto e uma câmera emprestada, começou a documentar as cartas, as histórias, a dor esquecida que, de algum modo, pulsava por justiça. Sabia que o caminho seria difícil. Haveria resistência, olhares desconfiados e portas fechadas. Mas ele também sabia que essas vozes mereciam ser ouvidas, que as sombras da escola tinham que ser iluminadas. Durante suas pesquisas, recebeu uma mensagem anônima no celular. Era um áudio curto, com uma voz feminina trêmula que dizia: "Não desista. Estamos aqui. Estamos vendo. E precisamos que alguém conte." O arrepio que percorreu Lucas foi a prova definitiva de que ele não estava sozinho. Havia outras pessoas que carregavam essas dores, que tinham perdido crianças, irmãos, amigos, e que jamais tiveram respostas. Ele entendeu que sua missão transcendia a história de Isadora ou do irmão desaparecido. Era sobre todas as crianças cujas vozes foram caladas, ignoradas ou soterradas pela negligência e pelo medo. A mochila no telhado era o primeiro passo de uma jornada maior, um convite para quebrar o silêncio. Enquanto isso, a cidade continuava sua rotina, alheia às sombras que rastejavam por baixo da superfície. Mas para Lucas, a vida já havia mudado para sempre. Ele não poderia mais voltar a ser apenas um garoto comum. Agora, era o guardião das vozes esquecidas, o portador das histórias que o mundo queria esconder. E, naquela decisão silenciosa, estava a verdadeira aventura. Não há de escapar, mas há de encarar a dor e transformá-la em força. Porque algumas vozes, por mais que tentem apagar, têm o poder de atravessar o tempo. Determinado a avançar em sua missão, Lucas decidiu que precisava de mais informações sobre o irmão. As pistas dispersas na sala 12 não podiam ser ignoradas. Ele voltou à casa onde morava, agora com olhos atentos a cada detalhe. No quarto, encontrou uma velha caixa de madeira, empoeirada, escondida embaixo da cama. Dentro, havia desenhos amarelados, bilhetes rasgados e uma pequena fotografia do irmão sorrindo, segurando um brinquedo quebrado. O sentimento que o invadiu foi uma mistura de saudade e culpa, como se ele tivesse prometido, sem saber, que faria justiça por ele. Com o coração apertado, Lucas fez o que há tempos evitava: conversou com a mãe. As palavras foram duras, os silêncios longos, mas naquele momento, lágrimas derramadas em comum abriram uma porta que parecia fechada para sempre. Ela contou sobre os medos que sentiu, as noites sem dormir, a sensação de impotência diante do desaparecimento do filho, e como a dor acabou tornando-se uma prisão para todos eles. Com a ajuda da mãe, Lucas conseguiu resgatar alguns documentos antigos, relatórios policiais, boletins de ocorrência e até registros médicos que indicavam que seu irmão sofrerá bullying severo na escola. Isso explicava as marcas na sala 12 e as cicatrizes invisíveis que carregava. O quadro que se formava era cruel, mas real. Crianças vulneráveis deixadas à própria sorte, vítimas de um sistema que falhou em protegê-las. Mas a verdade trouxe força. Agora, com os fatos nas mãos, Lucas estava pronto para dar um passo maior, denunciar. Mostrar à cidade inteira o que havia acontecido dentro daquelas paredes. Ele sabia que seria uma batalha difícil, mas também sabia que, para mudar, era preciso primeiro expor a ferida aberta. Enquanto a noite caía, Lucas olhou para o céu pela janela. Lá fora, as estrelas brilhavam indiferentes, mas para ele, cada uma representava uma voz, a de Isadora, a do irmão, e de tantas outras crianças que precisavam ser lembradas. A aventura que começou com uma mochila no telhado estava prestes a ganhar um novo capítulo, um capítulo de coragem e justiça. Com as provas reunidas, Lucas procurou uma repórter da cidade conhecida por não ter medo de escândalos. Marcou um encontro discreto em um café no centro, onde entregou o material que carregava meses: cartas, fotos, relatórios e a história dolorosa de Isadora, seu irmão e tantas outras crianças esquecidas. A repórter ouviu em silêncio, anotou cada detalhe e prometeu investigar mais a fundo. Dias depois, a reportagem saiu no jornal e na internet, expondo a verdade que muitos tentavam enterrar. A cidade foi abalada. Reclamações, protestos e cobranças vieram à tona.
A prefeitura se viu obrigada a responder, prometer investigações e apoio às famílias afetadas. O silêncio oficial começou a se quebrar, mas nem todos estavam dispostos a aceitar essa nova luz. Lucas enfrentou olhares desconfiados, ameaças veladas e o isolamento social. Amigos antigos desapareceram, professores evitaram o assunto e até sua própria família viveu momentos de tensão. Mas, para ele, o custo era pequeno diante do que tinha conquistado, um começo de justiça e a esperança de que mais ninguém passasse pelo que Isadora e seu irmão passaram. Na escola nova que foi construída no lugar da antiga, as memórias foram preservadas com uma placa de homenagem e um espaço para ouvir e acolher crianças em sofrimento. Lucas visitou o local várias vezes, sentindo que, finalmente, a história daquela menina no telhado tinha começado a ser reconhecida. Porém, o caminho estava longe de acabar. A coragem que ele teve era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. O que parecia ser um caso isolado revelou ser parte de um sistema maior, cheio de negligências e omissões que ainda precisavam ser desvendadas. Enquanto refletia sobre tudo isso, Lucas percebeu que a aventura que o fez crescer não era só uma busca pelo passado, mas também um chamado para proteger o futuro. E ele estava pronto para responder. O sol nascente iluminava as ruas da cidade com uma luz diferente naquele dia. Não era apenas o começo de mais um dia comum, mas o símbolo de uma transformação que começava a acontecer, lenta, porém firme. Lucas sabia que o caminho até ali não fora fácil. Enfrentará dúvidas, medos e o peso da responsabilidade de carregar histórias que muitos prefeririam esquecer. Mas agora, sentia uma chama acesa dentro de si, uma certeza de que seu esforço não havia sido em vão. A placa na nova escola, com o nome de Isadora gravado em letras douradas, brilhava sob a luz matinal. A homenagem era simples, mas carregava o peso de milhares de vozes silenciadas que, finalmente, ganhavam reconhecimento. Na inauguração, mães, pais, crianças e moradores da comunidade se reuniram para celebrar não apenas a reconstrução física, mas o renascimento da esperança. Lucas, agora com um olhar mais maduro, viu naquela multidão não apenas rostos conhecidos, mas futuros guardiões da memória, prontos para lutar contra o esquecimento e a injustiça. Ele sabia que a mochila no telhado não era só um objeto esquecido, mas um símbolo de resistência e amor, a prova de que, mesmo nas sombras, uma luz pode brilhar. O garoto que um dia se perdeu entre os escombros do passado havia se transformado em alguém capaz de transformar dor em força, silêncio em voz. E, mais do que isso, ele havia inspirado uma cidade inteira a ouvir as histórias que antes ninguém queria escutar. Enquanto o sol subia no céu, Lucas sentiu um sorriso leve brotar em seu rosto. Um sorriso de quem sabe que o amanhecer não é o fim, mas o começo de tudo. Porque algumas histórias nunca morrem. Elas apenas esperam para serem contadas.